Gracias, y con esto cerramos, porque este es el fundamento. Muito obrigado, e com isso nós vamos terminando, porque este é o fundamento. La pregunta esencial, ¿qué define un ministerio transformador? A pergunta essencial é: o que define um ministério transformador? No es el tener la función pastoral bien entonada. Não é ter a função pastoral bem antenada, bem feita. No es tener la función proclamadora bien elocuente. Não é ter a função proclamadora pregadora de forma bem eloquente. Y no es el tener la función administrativa extremadamente actualizada. E não é ter a função administrativa extremamente atualizada. Estos son subproductos del fundamento. Isso é o produto do fundamento. El secreto esencial de un presbiterio transformador O segredo essencial de um ministério transformador es reflejar la persona de Cristo. é refletir a pessoa do nosso Senhor Jesus. Una posición de liderazgo solo nos da plataforma. Uma posição de liderança só nos dá audiência. Una posición de liderazgo en la iglesia, el presbiterio, solo nos da la plataforma para la transformación. Uma posição de liderança na igreja só nos dá a plataforma para a liderança da igreja, para a transformação da igreja. Pero no nos da autoridad. Mas não nos dá autoridade. La autoridad se consigue cuando reflejamos la persona de Cristo en nuestro carácter. A autoridade só se consegue quando refletimos a persona de Cristo no nosso caráter. Porque ustedes pueden leer libros de líderes eficaces. Vocês podem conhecer e ler livros de líderes eficazes. Que tienen una claridad de misión. Que têm uma claridade de missão. Que son excelentes comunicadores. Que são excelentes comunicadores. Que son excelentes administradores. São excelentes administradores. Pero que con su vida deshacen lo que hacen con su ministerio. Mas que com sua vida desfaz o que diz o seu ministério. En otras palabras, no hay congruencia entre lo que hacen y quiénes son. Não existe congruência entre o que fazem e o que dizem, o que são. Por eso es que lo que marca la diferencia para ser un ministro transformador. Por isso que marca a diferença para ser um ministro transformador es cuando nosotros reflejamos a la persona de Cristo en nuestra función pastoral. É quando nós refletimos a pessoa de Cristo na função pastoral. Cuando nosotros reflejamos a la persona de Cristo en nuestra función proclamadora. Quando nós refletimos a pessoa de Cristo na nossa função proclamadora. Y cuando nosotros reflejamos a la persona de Cristo en nuestra función de gobierno. É quando nós refletimos a pessoa de Cristo na nossa função de governar. Por eso es que la parte fundamental, la que le da autoridad a nuestro ministerio transformador, é por isso que a parte fundamental e que dá autoridade ao nosso ministério transformador é a persona del presbítero. É a pessoa do presbítero. El apóstol Pablo escribe a los Corintios en 1 Corintios 11:1. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios em 1 Coríntios, capítulo 11, 11, versículo 1. 11, versículo 1. Dice, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Imitem a mim como eu imito a Cristo. Es decir, usted puede hoy en día, amado hermano y hermana, é dizer, você pode hoje em dia, meu amado irmão e irmã, buscar modelos bien populares, aún en la televisión cristiana. Que você pode buscar modelos bem populares, ainda mesmo na TV cristã. Pero si esos modelos no imitan, no multiplican y no exhiben la semejanza de Cristo, son modelos tan humanos como el de una industria. Mas se esses modelos não imitam, eles não se assemelham aos modelos de Cristo, esses são somente modelos provistos, enviados por uma indústria. En otras palabras, se o pastor,
Su pastoral debe reflejar a la persona de Cristo. O pastor deve refletir a pessoa de Cristo. Su proclamación debe reflejar a la persona de Cristo. Sua pregação deve refletir a pessoa de Cristo. Y su gobierno debe reflejar a la persona de Cristo. E o seu governo deve refletir a pessoa de Cristo. ¿Y cómo se refleja? Aquí nos podemos pasar horas y horas estudiando a la persona de Cristo. E aqui, a pergunta é como se reflete? Então, poderíamos passar horas e horas pensando nisso, como refletir a pessoa de Así que Cristo. les voy a dar nada más un poquito de sal para que ustedes vayan a cocinar y vayan a profundizar en conocer a la persona de Cristo. E é por isso que eu vou dar só um pouquinho de sal para que você possa aprofundizar e buscar conhecer mais sobre a pessoa de Cristo. Cuando Pablo le escribe a Tito y le dice, mira, estas deben ser las características personales de un presbítero. E quando Paulo escreve a pessoa de Tito, ele diz as características pessoais de um presbítero que reflete Primero, Cristo. le dice que deben ser hombres y mujeres de buen testimonio, fieles y sobrios. A primeira coisa que ele diz é que devem ser homens e mulheres de bom testemunho, fiéis e sóbrios. Es la primera evidencia que la gente ve. Porque isso é a primeira evidência que as pessoas veem. La gente, los que no son creyentes, Os que não são crentes, aún los creyentes mismos, e até mesmo os próprios crentes, os cristãos, van a estar viendo nuestro testimonio. vão estar vendo o nosso testemunho. ¿Qué significa ver nuestro testimonio? E o que significa ver o nosso testemunho? Significa que hay compatibilidad entre lo que decimos y lo que actuamos. Quer dizer que está compatível o que a gente diz e o que a gente faz. De lo contrario, si lo que yo digo y lo que yo hago no concuerdan, entonces doy un falso testimonio. Porque se o que eu digo e o que eu faço não concordam, então eu estou dando um testemunho falso. Debemos ser fieles. Devemos ser fiéis. Fieles a Dios, Fiéis a Deus, fieles a nuestra pareja, fiéis a nossa esposa, ao esposo, fieles a Dios, fiéis a Deus, fieles a la iglesia, fiéis à igreja, fieles a Dios, fiéis a Deus, fieles a nuestra denominación. fiéis à nossa denominação. Noten que la fidelidad a Dios es lo que abarca todo. Percebam que a fidelidade de Deus é o que envolve tudo. Porque debemos nosotros tener una vida devocional disciplinada. Nós devemos ter uma vida devocional bem disciplinada. El mismo Señor Jesús, O mesmo Senhor Jesus, en Lucas capítulo 5, versículo 16, encontramos que el mismo Señor Jesús se apartaba a orar. em Lucas capítulo 5, versículo 16, diz que o Senhor Jesus se afastava um pouco para poder ter seu tempo de oração. Usted debe tener una vida devocional disciplinada. Você deve ter uma vida devocional disciplinada. Usted no debe demandarle a los miembros de su iglesia que ellos oren y ayunen y lean la palabra si usted no lo hace. Você não deve ordenar, mandar que os membros da sua igreja orem em jejum se você mesmo não faz. Porque su buen testimonio, su fidelidad y su sobriedad va a estar definida por su fidelidad y por su devoción a Dios. Porque a sua fidelidade vai estar definida por sua Devoción a Dios, devoção com Deus. Porque a sua fidelidade estará definida por sua devoção com Deus. que se manifiesta en una vida de oración. Que se manifesta através de uma vida de oração. También usted debe ser un ejemplo en puntualidad, discreción, diligencia y sinceridad. Você deve ser um exemplo de pontualidade, discrição, ser diligente e de sinceridade. Cuando nosotros tenemos el privilegio de ordenar presbíteros, Quando nós temos o privilégio de ordenar presbíteros, nosotros decimos el ministro, el presbítero del Evangelio de Cristo debe ser un ejemplo en puntualidad, discreción, diligencia y sinceridad. nós dizemos que o ministro, o presbítero de Cristo, ele deve ser um exemplo de pontualidade, discrição, diligência e sinceridade. Estos son los elementos que definen
nuestro testimonio con respecto a la sociedad. Esses são os elementos que definem nosso testemunho em respeito à sociedade. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, en 1 Timoteo 4:13. em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, que ninguém despreze a sua juventude, sino por el contrario, tú debes ser ejemplo. mas tudo ao contrário, que você seja um exemplo. Ejemplo a los creyentes. Exemplo aos crentes, En conducta, palabra, amor, espíritu, fe y pureza. em conduta, palavra, amor, fé e pureza. Lo que está diciendo es que la gente te está viendo, Timoteo. O que ele está dizendo é que, Timóteo, as pessoas te estão vendo, Timóteo. Déjame decir algunas cosas claras acá. Deixe-me dizer algumas coisas de forma bem clara. A veces demandamos que la iglesia, los hermanos lleguen a tiempo. Às vezes pedimos, insistimos que os irmãos da igreja cheguem no horário, Pero nosotros no somos puntuales. mas nós não somos pontuais. Alguien me dijo bromeando un día, Alguém me disse brincando uma vez, certa vez, porque yo le dije que me disculpara porque yo iba tarde. porque eu disse assim, me desculpem, porque estou chegando tarde. Y él me dice, no, me dice, el superintendente general nunca está tarde, otros están temprano. E ele disse, não, o superintendente geral nunca chega tarde, é os outros que chegam cedo. No, no es cierto. Não é verdade isso. Nosotros debemos ser medidos con los estándares más altos de puntualidad, porque eso quiere decir que respetamos el tiempo de otros. Nós devemos ser medidos pelos padrões mais altos de pontualidade, porque isso fala que nós respeitamos o tempo dos outros. Tenemos que tener discreción. Temos que ser discretos, ter discrição. Cuando alguien confía en nosotros algo, Quando alguém confia alguma coisa a nós, que nos lo confían en secreto, quando nos confiam segredos, nosotros debemos confiar en que ellos confiaron en nosotros. nós devemos confiar de que eles confiaram em nós. Y tenemos que ser diligentes. E por isso temos que ser muito diligentes. Nuestra vida debe ser una vida intencional, cuidadosa. E por isso devemos ter a nossa vida de uma forma proposital, com cuidado y sinceros. e sincera. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Que o nosso sim seja sim e que o nosso não seja não. Y si vamos a hablar la verdad, que la hablemos con amor. E se vamos ter que falar a verdade, que a gente fale a verdade, mas que seja com amor. De hecho, el apóstol Pablo le escribe a los colosenses y dice, sazonen sus palabras con gracia. Observe que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses e ele diz, tempere as suas palavras com graça, com amor. Hablen sinceramente, pero con amor. Falem de forma sincera, mas sempre com amor. Un presbítero que refleja la persona de Cristo es un mayordomo de su familia. Presbítero que reflete a pessoa de Cristo é mordomo da sua família. Nosotros instruimos al niño en su carrera de modo que cuando sea viejo no se apartará de ella. Nós instruímos a criança no caminho para que quando ele seja grande, seja mais velho, não se desvie dele. Entendemos que cuando son adultos toman su propia decisión. Nós entendemos que quando eles já são adultos, eles tomam suas próprias decisões. Y un presbítero no debe ser juzgado por las decisiones de sus hijos. E presbítero não deve ser julgado pela decisão dos seus filhos. Siempre y cuando él o ella haya instruido al niño en su carrera. Sempre quando ele já instruiu seus filhos no caminho. Y un ministro debe ser fiel a la pareja. E ministro deve ser fiel à sua esposa ou esposo. No podemos decir que amamos a Cristo, la cabeza de la iglesia. Não podemos dizer que a gente ama a Jesus, a cabeça da igreja. Si tenemos una relación irresponsable y sin cuidado por nuestra esposa o esposo. Se temos uma relação descuidada, irresponsável com nosso esposo ou esposa.
Porque debemos amar a nuestra esposa, a nuestro esposo, de la misma manera que Cristo ama a la iglesia. Porque nós devemos sim amar nosso esposo ou esposa da mesma forma que Cristo amou a igreja. Y déjenme pasar aquí un poquito más tiempo. E me deixe falar aqui, passar um pouco mais de tempo. Porque Por favor, lamentablemente este es el punto más álgido que como líderes superintendentes generales nos toca atacar. Porque, infelizmente, esse é o tema mais duro, mais difícil que, como líderes, como superintendentes gerais, temos que confrontar. Es que muchos ministros han perdido la fidelidad a su pareja. Porque muitos ministros perderam a fidelidade a seu esposo ou esposa. Por cada 10 presbíteros que retornan sus credenciales, De cada 10 presbíteros que perdem, que volta a sua credencial, 7 lo hacen porque han perdido la fidelidad a su pareja. a razão principal de entre 10, 7 é porque deixou de ser fiel ao seu esposo ou esposa. El apóstol Pablo dice que tenemos que guardar nuestro testimonio, huir del mal y de la apariencia del mal. O apóstolo Paulo diz que nós devemos guardar o nosso testemunho e fugir do mal e da aparência do mal. No solo del mal, sino de la apariencia del mal. Não somente do mal, mas da aparência do mal. Tenemos que ser emocionalmente equilibrados. Devemos ser emocionalmente equilibrados. Y nosotros debemos ser un testimonio de paz y armonía. E devemos ser um testemunho de paz e harmonia. La tragedia del genocidio en Ruanda fue porque los que atizaron el genocidio eran sacerdotes cristianos. A tragédia do genocídio que aconteceu em Ruanda é porque as pessoas que incentivaram aquele evento eram cristãos. Y el Señor habla a los hebreos en Hebreos 14, en Hebreos 12:4. E o Senhor fala aos hebreus em Hebreus 12:4. Seguid la paz con todos. Seguir a paz com todos. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. E as santidades, porque senão ninguém vai ver o Senhor. Es decir que la persona de un presbítero É dizer que a pessoa do presbítero está reflejada porque vive en armonía con el prójimo, está refletida porque vive em harmonia com o próximo y está lleno del Espíritu Santo y vive una vida de santidad. e está cheio do Espírito Santo e vive uma vida de santidade. Y finalmente, concluindo, debemos decirlo, devemos dizer porque después de la infidelidad conyugal, el segundo obstáculo más grande de muchos creyentes es la tentación de las finanzas. Devemos dizer que depois da infidelidade conjugal, a principal razão da perda do título do presbitério é a infidelidade nas finanças. Debemos ser responsables, mayordomos con los recursos que el Señor nos ha dado. Devemos ser responsáveis, bons mordomos dos recursos que o Senhor nos deu. Porque sabemos, como el apóstol Pablo le escribía a los filipenses, Porque sabemos como o apóstolo Paulo escreveu aos filipenses, que él proveerá de acuerdo a sus riquezas en gloria. que ele vai prover de acordo com as suas riquezas em glória. Así que vamos a caer en la tentación de riquezas más adelante, más allá de su provisión. Pastor, perdão, se cortou Así que muitíssimo. no debemos caer en la tentación. Não devemos cair na tentação de abrazar a las finanzas de una manera que nos impidan vivir la provisión de sus riquezas en gloria. De abraçar as finanças que nos impeça de viver as provisões de Deus em glória. El presbítero, o presbítero va a ser transformador. Vai ser transformador cuando él o ella es transformado primeramente. Quando ele ou ela é primeiramente transformado pelo Senhor.
Y entonces las cosas que aprendimos de él, Então, as coisas que aprendemos dele, vamos a buscar personas idóneas para pasarlas a otros. vamos buscar pessoas sinceras para passar a outros, reflejando el carácter de Cristo. refletindo o caráter de Cristo. Que Dios les bendiga ricamente. Que Deus lhes abençoe poderosamente e ricamente. Amém, doutor Gustavo, muito obrigado. Muchas gracias, doctor Gustavo Crocker.